Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa, aqui a gente fala sobre investimentos e hoje a gente vai falar sobre o fundo RBRP11, o fundo de properties da RBR aí. E se você tem interesse em saber sobre as informações sobre esse fundo, o que está acontecendo com ele, quais são os prédios em que ele investe, o quanto ele paga de dividendos, fica ligado até o final do vídeo para saber todas as informações. E bom, a gente tem aqui o RBR Properties, né? A data de início aí do fundo foi em março de 2015, é um fundo com 7 anos já, são 12 milhões de cotas emitidas, o administrador é a BRL Trust e a gestora é a RBR Asset Management. Esse fundo tem um patrimônio aqui de R$ 1 bilhão, tá? E o patrimônio por cota é R$ 82. A gente vai ver aqui que o patrimônio por cota está acima do valor que ele está sendo negociado na bolsa, então o fundo está sendo negociado com certo desconto, tá? Mas a gente tem aqui algumas outras informações. O dividendo médio aí de 2022 foi de 46 centavos por cota. São 90 mil cotistas que esse fundo tem, uma BL aí de 51 mil metros quadrados, 10 ativos diferentes, tá? Isso aqui diretamente, as lajes que o fundo investe. A liquidez média diária de R$ 1,5 milhão e a participação no RBRL 11, que é o fundo de logística da mesma gestora, tá? De 29% aqui. O RBRP investe no RBRL, então ele tem indiretamente aí imóveis logísticos também, certo? Continuando aqui, a gente tem a vacância financeira do fundo em 4%. Essa vacância não está considerando o River One, que é um ativo que o fundo adquiriu não faz tanto tempo assim, tá? E que está ainda vago. E a vacância física aqui está em 10%, então a gente tem um fundo, mesmo sem considerar o River One, um fundo que tem aí 10% de vacância física, tá? Aqui um resumão. Então, o número de cotas emitidas, como eu falei, 12 milhões. A cota no início do período foi de R$ 66, R$ 64 no final do período. Como a gente viu, 80 e poucos reais de patrimônio líquido, então o fundo está sendo negociado com desconto. O rendimento aqui foi de 50 centavos em março de 2022 e um retorno total bruto de 1,61% negativos, 0,93% do CDI, se a gente for considerar só o rendimento. Se a gente for considerar por percentual do CDI, o retorno total ajustado aqui foi de menos 173% do CDI, tá? Então aqui em fevereiro também apanhou bem, o fundo tem apanhado consistentemente aí do CDI por conta dessa desvalorização da cota, apesar de que o rendimento aqui em janeiro e em fevereiro foram abaixo desses 50 centavos, então ele tem aumentado um pouco aí o rendimento, pelo menos, tá? Então, com relação aos dividendos aqui, o fundo distribuiu rendimentos no valor total de R$ 6 milhões, equivalente a 50 centavos por cota. Esse valor equivale a 83% do CDI e um dividend yield de 9,67% ao ano, ou 7,75% ao ano sobre a cota do patrimônio líquido. Aqui eles estão considerando a cota do valor do mercado. Aí esse fundo tem uma estratégia aqui de investimentos, a estratégia Core, que eles investem diretamente em tijolo, então o portfólio fechou o mês de fevereiro com 10 ativos imobiliários dentro da estratégia Core, com vacância de 10% localizada em ativos pontuais. Então a gente vê aqui o River One, né, de acordo com o time de gestão aqui, junto com a administradora do edifício, ele aprovou um condomínio aí, um valor de condomínio de R$ 13,50 por metro quadrado e eles falam aqui que as empresas que prospectam a área, né, elas sempre analisam o pacote, então consideram o aluguel, o condomínio e IPTU, tá? Então esse pacote, porque a empresa vai acabar pagando isso daqui, então pode ser que seja interessante esse valor de 13,50 aqui por metro quadrado de condomínio. Lembrando que isso aqui é num cenário com 100% de ocupação do prédio, tá? Então, eles estão continuando trabalhando em ajustes pontuais no condomínio para tornar ele 100% operacional. A gente vê algumas imagens aqui, né? Uma imagem, na verdade, da entrada do condomínio River One, que fica na região do Butantã, ali de Pinheiros, mais ou menos. E a gente tem aqui o edifício Mar Garneiro também. Então, no mês de março, eles tiveram um aumento na procura, no número de visitas e a retomada dessas atividades presenciais. E a conclusão próxima aí do retrofit está prevista para maio agora, mês que vem. Traz boas expectativas aqui de locação de acordo com a gestão. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. E aproveita aí, assina o nosso canal e também curte o nosso vídeo aqui para poder ajudar a gente na divulgação do nosso trabalho, certo? Mas continuando aqui, o edifício Delta Plaza, então o retrofit do edifício Delta Plaza teve início em dezembro de 2021 e a previsão de término é em maio de 2022, então estão retrofitando também. Retrofit é pegar um prédio que está com uma cara meio antiga tal e mexer na casca dele ali
para poder transformar ele numa coisa um pouco mais moderna, certo? Continuando, a gente tem o edifício Castelo Branco, então o time de gestão também está trabalhando na locação do andar, junto a grandes consultorias no Rio de Janeiro, então esse edifício aqui fica no Rio de Janeiro. E a gente vê a questão do portfólio logístico aqui, como eu falei, o fundo investe indiretamente via RBRL11, que é o fundo de logística da mesma gestora. O fundo trabalha aqui, então, considerando a posição relevante do RBRP e de outros fundos da RBR no veículo, então é 1%, desculpa, 1/3 do RBRL, então o RBRP vai conceder de forma discricionária um desconto proporcional a tal posição na taxa de gestão do RBRP em relação ao capital alocado, tá? Então não há cobrança de taxa sobre taxa na alocação do RBRP no RBRL, certo? Aquela era a estratégia core, aqui a gente tem a estratégia tática, então vias fundos imobiliários listados, buscando arbitragem, então com maior alocação em tijolo direto, eles têm uma posição menor no book tático, mas sempre com um olhar atento a oportunidades. E eles estão estudando em breve uma alocação pontual em CRIs também, em CRIs, em complemento aos fundos imobiliários para otimizar a gestão do caixa, certo? E, consequentemente, melhorar aí os dividendos. Também tem a estratégia de desenvolvimento, então eles têm um prédio aqui em desenvolvimento, um corporate boutique aqui, finalizado, e o projeto protocolado na prefeitura. Esse prédio não foi construído ainda, ele vai ser, tá? Tem um projeto aqui que a gente pode ver. Então, teria mais ou menos essa cara, na rua Ministro Jesuíno Cardoso, que fica na região da Faria Lima, ali 350 metros da Faria Lima, e a ideia seria aí um aluguel de 200 metros quadrados, uma taxa interna de retorno aí superior a 15% em um período de 5 anos e uma renda mensal de aproximadamente 10% ao ano. Aqui a distribuição de resultado do fundo, então 5 milhões de reais de receita de locação, a gente vê que o rendimento aqui do fundo RBR Log bateu 1 milhão de reais, certo? Então, juntando aqui algumas outras receitas, o rendimento de fundos imobiliários, liquidez, enfim, a gente tem um total de quase 7 milhões de receita aqui, menos as despesas, a gente tem 6 milhões de reais de resultado, 100 mil reais de reserva e um rendimento distribuído de 6 milhões de reais, um aumento aí de quase 1 milhão de reais com relação a fevereiro e quase 500 mil reais com relação a janeiro. Então, o fundo tem tentado aí aumentar o rendimento distribuído. Tá meio complicado para o fundo, então esse fundo tem apanhado bastante, principalmente por conta da vacância aí do River One, tá? Mas a gente vê aqui a composição do rendimento aumentou ali, saiu dos 33 centavos. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Saiu lá dos 33 centavos da estratégia Core para 53 centavos agora em março de 2022. Então, em um ano, aumentou em 20 centavos essa estratégia Core, o rendimento. E o dividendo distribuído também, aqui na casa dos 50 centavos, saiu dos 30 centavos lá em abril de 2021. Aqui o patrimônio líquido do fundo, então, em ativos imobiliários, 732 milhões, 166 milhões no fundo RBRL, 16 milhões de reais em desenvolvimento, 45 milhões em fundos imobiliários, 37 milhões em renda fixa, 2 milhões e 600 aqui para provisões, ou seja, patrimônio líquido do fundo em março de 2022 estava na casa de 1 bilhão de reais. Aqui a alocação referencial, mínimo e máximo em março de 2022. Então, a gente vê que a estratégia Core sairia ali de 70% a 100%, está em 90% atualmente. O tático, entre 0% e 30%, está mais ou menos ali 2%, 3%, 4%. A liquidez, até 20%, está também aí mais ou menos uns 5%. E o desenvolvimento está na casa de 1%, 2%, poderia ser até 30%. Bom, a alocação aqui por estratégias, então eles estão apresentando aqui a abertura das estratégias do fundo no fechamento de março de 2022. Então, a gente tem todos os prédios do fundo aqui, os 10 edifícios em que eles investem diretamente, a estratégia Core, tirando o RBRL aqui, que não é exatamente um investimento direto em prédios, né? Então, a gente tem o River One, o Celebration, Delta Plaza, Mauri 305, Venezuela, CEMG na Torre Sul, SLB Somos, o edifício Castelo Branco, Mykonos e o Pravda. Então a gente vê uma concentração muito grande aqui no River One, por isso que esse fundo tem caído tanto, e a gente continua aqui com XPML 11, 1% do fundo, TEPP 11, TRNT 11, essa estratégia tática do fundo, e a estratégia liquidez aqui. Então, o fundo tem uma liquidez aí de 3,7%, ou seja, dinheiro, né? Renda fixa,
KNCR 11, 1,3% e outros fundos imobiliários 0,4%, o desenvolvimento aqui 1,7% na estratégia de desenvolvimento. Então, abaixo aqui tem as informações dos FIIs investidos pelo fundo, então, alocação por setor corporativo 27%, recebíveis 36%, shopping 24% e fundo de fundos 11,2%. Vai dar uma olhada aqui no panorama geral com relação aos investimentos core via tijolo. Então, a receita por estado, 7% no Rio de Janeiro, 93% em São Paulo. E a receita por tipologia em escritório, 97%, outros 3%. Então, o fundo é bem focado em escritório, tirando a parte em que ele investe no RBRL. Aqui a gente continua vendo a receita por tipo de contrato. Então, atípico, 54%, típico, 46%, o índice de reajuste IPCA 57% dos contratos e GPM 43%. Cronograma de vencimento aqui dos contratos. A maior parte dos contratos, 58%, vence depois ou em 2026 e o cronograma revisional dos contratos também, a maior parte depois ou em 2026. Aqui o fundo só tem imóveis em São Paulo e no Rio de Janeiro, como a gente pode ver, 89% em São Paulo e 10% lá no Rio de Janeiro. A ABL por ativo, a gente vê que o River One ocupa 46% da área bruta do ativo do fundo imobiliário. E a BL por setor, vamos dar uma olhada aqui um pouquinho mais para baixo aqui. A gente tem o setor de educação como o maior setor do fundo, seguido pelo setor de saúde aqui, enfim, e administração, financeira, energia elétrica, etc, etc. São as empresas que ocupam a ABL do fundo, mas a gente vê esse ponto de atenção aqui, que são esses 46% de ABL do River One. Com relação ao mercado secundário aqui, a negociação do fundo são, como a gente já viu, 90 mil cotistas, foram 500 mil cotas negociadas, mas só um ponto aqui, em fevereiro e janeiro a gente vê que havia mais cotistas desse fundo, então tem muita gente liquidando as posições desse fundo, e é por isso que a gente pode ver também essa queda aqui de R$ 71,00, 66 e agora R$ 64,00. O fundo vem caído consistentemente aí o seu valor de cotação a mercado. Volume total de 32 milhões de reais no mês, e o volume médio diário aí de 1,5 milhão de reais negociados na bolsa. É um fundo bem líquido, dá para entrar e sair, como a gente pode ver, tem bastante gente saindo dele aqui, mas dá para entrar e sair de forma fácil, porque esse fundo é bem negociado, pelo menos isso é bem negociado. Aqui a cotação, lá em outubro de 2019, estava na faixa dos R$ 90,00, hoje a gente pode ver aqui na faixa dos R$ 60,00. O fundo tem caído de forma consistente aqui, infelizmente, para quem investe. Bom, eu vou deixar nessa tela final aqui um botão para você assinar o canal, caso não tenha se inscrito ainda. Também vou deixar uma playlist com todos os fundos imobiliários que a gente viu até hoje. E aproveita, assina o canal, não perde os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!